Vamos implementar então na nossa intranet os blogs. Mas antes eu queria mandar um abraço para o pessoal do Joomla São Paulo, que está promovendo agora em agosto o Joomla Day Brasil. O grupo de usuários do Joomla muito ativo, muito participativo, que não mede esforços para promover a ferramenta, gerar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então, muito bacana a iniciativa, muito legal, e os meus parabéns, e a gente só pode se sentir feliz de participar dessa grande família, né, que é a comunidade Joomla, e mandar um abraço para os primos lá de São Paulo, né, tá certo? Forte abraço para vocês, a minha singela e pequena e humilde homenagem aqui ao esforço que vocês fazem todos os dias. Então vamos voltar aqui na nossa intranet e vamos criar os nossos blogs. Bom, vamos começar o seguinte, eu vou criar 3 blogs. O blog vai funcionar como uma categoria de artigos, onde eu vou colocar artigos ali dentro, né? O Joomla funciona com artigos que pertencem a categorias. A categoria é como se fosse a prateleira, onde eu coloco os livros. E os artigos são os livros que eu coloco lá dentro. Então eu vou criar 3 conteúdo, falar e pensar ao mesmo tempo é complicado às vezes. Eu vou criar 3 categorias, uma categoria para cada blog, mas eu vou criar uma prateleira, como se fosse uma prateleira dos blogs. Então aqui, ó, eu vou criar uma categoria chamada blogs, tá? E o apelido, que é o slug, que é o que o Joomla vai utilizar nas URL amigáveis, vai ser sempre isso daqui, tudo em minúsculo, sem acento, e se tiver espaço, ele vai colocar um hífen no lugar. Então, se você for criar uma categoria que você vai chamar minha categoria predileta, porque vou colocar muitas coisas legais lá dentro, vai ficar um apelido que não é um apelido, né? Que é quase um título de samba-enredo. E aí você então pode editar. Se você não quiser editar, não quiser criar aqui, é só você deixar que ele vai pegar daqui e vai fazer automaticamente, beleza? Então ela não tem pai, né? Ela é root. Salvei novo e já vou criar uma nova categoria aqui chamada Nossa Língua. Então, Nossa Língua. Ela é filha de blogs. E vou criar uma nova chamada Nossa Gente. Nossa Gente. Vou arrumar aqui, né, para ficar direitinho, que também é filho de blogs, e vou criar uma nova chamada Nosso Mundo Digital. Vamos lá. Nosso Mundo Digital, que também é filho de blogs. Salvei e fechei. Note os apelidos criados vão aparecer aqui pra gente, olha lá. Nosso Mundo Digital, Nossa Língua, ó. Tudo minúsculo, sem o acento está aqui, mas aqui não tem, beleza? Criei já a minha estrutura de pastas, de categorias, para publicar os meus artigos. Agora, eu vou trabalhar em cima dos meus usuários e vou trabalhar em cima de grupos de usuários. Eu vou criar grupos para colocar os administradores, os blogueiros, certo? E esses grupos, eu vou colocar esses grupos dentro de registrado. São dentro de... à medida que for passando, eu explico por que eu vou colocar aqui dentro. Então eu vou criar um grupo novo. E aí eu não vou criar um grupo blogueiros e dentro de blogueiros colocar... Poderia, tá? Poderia até criar um grupo blogueiros e dentro de blogueiros colocar Nossa Gente. Eu não vejo necessidade. Vocês... não, mas na minha lógica faz mais sentido isso. Então beleza, tá? Nossa Gente. Eu poderia chamar esse grupo de blog Nossa Gente ou blogueiros Nossa Gente. Também não teria problema, poderia chamar de blogueiros Nossa Gente. Eu resolvi chamar com o mesmo nome. Não faz diferença nenhuma, tá? É filho de registrado. Ó, salvar em novo, o outro é Nossa Língua. Nossa Língua, aqui, filho de registrado. Salvar em novo, Nosso Mundo Digital.
nosso mundo digital, filho de registrado. Registrado, filho de registrado. Bom, acabei de criar 3 grupos. Nossa gente, nossa língua, nosso mundo digital. Ok? Bom, agora eu preciso, dentro das categorias, dar as permissões aos grupos. Ou seja, quem é de nossa língua só pode trabalhar em cima desse nossa língua. Eu não quero que o cara que pertence à nossa língua possa criar artigos dentro do nossa gente, ou do nosso mundo digital. Então, eu vou trabalhar essas questões agora. Mas eu queria chamar a atenção, eu vou abrir aqui a categoria nossa língua, e aí eu vou explicar aquela história do autor, tá? Dentro de permissões da categoria, eu tenho o quê? Autor. Autor pode criar coisas nessa categoria. Certo? Ele pode editar aquilo que ele criou. O editor, por sua vez, ele pode criar, pode editar a dele e a dos outros. O editor edita a dele e a dos outros, a que ele criou e a dos outros. Ele pode criar categorias e editar as categorias que ele criou e que os outros criaram também. O publisher, por sua vez, ele pode criar categorias, pode editar a categoria dos outros e ainda pode publicar e despublicar as categorias. Ele só não pode apagar a categoria. Apagar uma categoria, porque apagar uma categoria significa você criar um efeito cascata, porque eu posso ter um monte de artigo dentro daquela categoria. E aí eu estou falando de categoria, não estou falando de artigo. Estou falando de categoria. Beleza? Então aqui eu tenho que tomar bastante cuidado com o que eu estou fazendo na questão das categorias. Beleza? Com isso, como é que eu vou trabalhar as coisas aqui? Bom, vou fechar aqui um instantinho que eu vou trabalhar em cima dessa categoria blogs, tá? Como tudo é herdado, eu vou na categoria blogs dizer que o grupo Nossa Gente pode editar o que ele fez, o que ele criou. O Nossa Língua pode editar o que ele criou. E o Nosso Mundo Digital pode editar o que ele criou. Então, Nossa Gente pode editar o que ele criou, Nossa Língua pode editar o que ele criou, e o Nosso Mundo Digital pode editar o que ele criou. Ok? Isso no blogs. Por que isso? Porque olha só, eu vou voltar, eu não salvei aqui ainda, tá? Então eu vou voltar aqui e vou entrar em categorias. Vou entrar na categoria Nossa Gente, Nossa Língua, por exemplo, aqui, e vamos olhar as permissões. Não pode. Aqui, permitido herdar. Porque eu já troquei lá, ele já... Desculpa, gente, eu já troquei, ele já fez. Então, já fiz aqui, ele já permitiu. Então, vamos lá. Como ele herdou, o que acontece? Aqui na Nossa Língua, ele que pertence ao Nossa Língua, ele pode editar o que ele criar. Certo? Então eu vou dizer que em Nossa Língua, quem é do grupo Nossa Língua pode criar. É permitido. É permitido criar. E é permitido editar editar aquilo que ele criou. Beleza? Agora eu vou para o próximo, que é Nossa Gente. Em Nossa Gente, eu vou dizer que aos usuários pertencentes ao grupo Nossa Gente, em permissões da categoria, Nossa Gente, podem criar. Mas a Nossa Língua não é permitida. A Nossa Gente é permitida. A Nossa Língua não é permitida. E ele pode editar o próprio, porque eu coloquei lá no blog que ele podia editar o próprio. Então por isso que ele pode. E na categoria Nosso Mundo Digital,
nas permissões de categoria, nossa gente não cria, aqui tá, nossa língua também não cria, e o nosso mundo digital sim, o nosso mundo digital é permitido a ele criar. Então, beleza. Então agora eu já estou com os meus usuários podendo criar coisas lá dentro, certo? Então agora eu vou criar os usuários dentro dos grupos. Lá na nossa intranet a gente usa o AD, então o Joomla se comunica com o AD através de um protocolo LDAP, e aí o usuário do cara, as informações do usuário do cara de senha, ficam armazenadas, só estou usando senha, tá? O nome do usuário e senha, ficam armazenados no AD da Microsoft, que é um servidor lá que cuida de usuário, que é a mesma senha para ligar o computador, um monte de coisa. E aí o Joomla pergunta pro cara, o fulano é a senha tal? Aí ele traz o cara. E tudo é criado, registrado. Então, lá a gente não tem a gente tem mais um login, mas a gente não tem mais um usuário. Ou seja, quando o cara entra na intranet que ele quer se identificar, ele tem que fazer o login. Mas se ele mudar a senha dele do AD, muda a senha da intranet. Então, a senha é a mesma e não é gerenciada pelo Joomla, beleza? Aqui a gente vai trabalhar diferente. A gente vai trabalhar em cima de usuários, e a gente vai criar os usuários aqui dentro. Eu posso definir, deixar que o usuário, que ele mesmo crie, que ele se registre? Pode. É aqui, ó, opções, dentro de usuários, eu vou em opções globais de usuários, e digo, permitir o cadastro? Se eu permitir, o cara do meu site acessa e por lá ele pode criar um usuário para ele, que vai ser o quê? Sempre dentro do grupo registrado. Então, se eu criar na minha intranet, eu quero criar na minha intranet, tem um blog lá que é escreva o que você quiser. E esse blog eu quero que todo mundo possa escrever nesse blog. Ou eu vou lá no registrar e dou as permissões, ou eu coloco o cara nesse grupo do blog lá, para quando ele criar um usuário já cair lá dentro. Aí é como eu achar melhor. Vou enviar a senha para o usuário, não envio. A ativação é pelo administrador ou não há ativação, o próprio usuário tem que clicar no link para ativar a conta dele, ou não, ele criou, já está criado. Já vi sites com os três tipos, tá? Lá na nossa intranet a gente não usa assim, não. E não sou eu que crio, na verdade o cara vai lá e se loga e o Joomla cria com base no AD. Se o cara colocar a credencial errada, o Joomla não cria usuário para ele, ok? E aí vai criar sempre o usuário como registrado. Aqui, detalhe da conta. Então vamos criar aquela Marta Albuquerque, ó. Opa, Marta Albuquerque. O usuário dela vai ser Marta A, a gente chama de Marta A, senha 1234 e a senha 1234. Estou confirmando aqui, o e-mail vai ser Marta Albuquerque, nossa intranet com IBM. Note que por padrão ela é registrada. A gente viu na outra tela lá. E aqui eu vou dizer, não, ela é registrada e nossa gente também. Vou salvar e fechar. Pronto, salvei e fechei. Agora eu vou aqui em menus, no menu principal, eu vou criar basicamente dois itens, tá? Dois itens menu assim, básico. Um para se logar e o outro para criar um artigo. Então no primeiro vai ser login. E o login vai ser o quê? Aqui dentro de usuários, o formulário de acesso. Não é nem de cadastro, é de acesso. Beleza? Esse cara, todo mundo vê, ele é público. Salvei e fechei. Aí, salvar em novo seria mais lógico, né? Mas é mais um clique que vou ter que dar. E eu vou criar um outro item que poderia ser filho de login, tá? Ou não. Mas eu vou criar um aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar menu, aí a gente vai pensar em umas coisas diferentes, criar um menu específico para administração, e aí a gente vai ter outras histórias. Mas vamos devagarzinho. Eu quero é criar as funcionalidades front-end para o cara poder se logar e criar um artigo. E aqui eu vou colocar que dentro de artigos é criar um artigo. Então, criar um artigo. Mas eu não quero que isso apareça para todo mundo, porque senão todo mundo vai clicar em criar um artigo e vai dizer, você não tem permissão para isso. E aí eles vão dizer, por que eu não tenho? Então eu vou dizer que o acesso é somente para quem está logado. Certo?
Ah, mas aqui não tem nossa gente. Não, isso aqui é nível de acesso, tá? Não é grupo de usuário. Então é só para quem está registrado. Saque status, beleza, salvei e fechei. Vamos lá na nossa intranet. Vou clicar, vai aparecer um login aqui. Apareceu o login, não apareceu criar um artigo. Claro, eu vou fazer o login aqui com Marta A. E aqui a senha 1, 2, 3, 4. Agora vai aparecer o criar o artigo aqui, porque ela está logada. Se clicar em editar perfil, vai lá e edita a senha, troca a cor, tá? Então aqui criar um artigo. E note que quando eu entro em criar um artigo, eu só vejo o nossa gente, olha lá. Eu só vejo o artigo nossa gente, não vejo mais nada. Certo? Tags, marcadores, eu estou aqui em publicação. Em conteúdo eu tenho o título, o apelido ele vai preencher automático aqui no editor para escrever o que eu quero. As opções de blog eu escolho na imagem, eu escolho qual é o tipo de coisa que eu estou colocando. Aqui a publicação, aqui eu só escolho qual é, certo? E aí eu vou dizer, só vai na nossa gente, só é nossa gente. Mas eu vou criar um aqui, teste 1. Teste nossa gente, vou botar. Meu primeiro artigo. Espero que todos gostem. E aí aqui onde é que é nossa gente. Nível de acesso é público. Idioma, tal, se tiver, né? Aí basicamente é isso. Eu escrevo aqui, vou botar imagem, posso fazer o que eu quiser aqui dentro, beleza? E aí eu vou salvar. Pronto, salvei. Agora eu vou vir aqui e vou dar uma espiada. Por enquanto só pelo back-end, tá? A gente não vai dar uma olhada pelo front-end do site. Olha lá. Não está publicado, tá vendo? Ele não está publicado. Então ela criou um artigo, mas o artigo não foi publicado. Alguém teria que vir aqui e publicar para que ele pudesse aparecer. No próximo vídeo eu vou mostrar como que ela vai poder criar o artigo já escolhendo estar publicado ou não, ok? Até o próximo então.